Olá, tudo bom? Aqui é o Caleb Ribeiro, arquiteto de soluções da Hug. E nesse vídeo eu vou te ajudar a construir um super agente de inteligência artificial que consegue responder às dúvidas do seu negócio, que tem contexto, lembra das mensagens anteriores, que cria uma dinâmica de conversas para o seu cliente dizer exatamente o que ele quer, para onde ele vai, não entrar em conflito com outras automações que você tenha no Flow. E eu chamo a sua atenção para um ponto: você não vai precisar de escrever código. Nós vamos utilizar uma plataforma chamada N8N para fazer essas integrações, então a gente já vai ter toda uma estrutura pronta que vai facilitar demais o nosso processo. De requisitos que a gente precisa aqui. Como eu falei, o N8N ele é uma plataforma que te dá opções. Você pode tanto instalar dentro de uma VPS, instalar localmente. Você pode também contratar um plano para você ter acesso direto. No momento que eu gravo esse vídeo, você também pode testar gratuitamente. Então eu vou deixar alguns links para você se orientar aí e seguir o caminho que você preferir. Além disso, nós vamos utilizar a API do ChatGPT, então você precisará de criar uma conta na OpenAI, caso você não tenha, criar uma chave de API e você precisará de alguns créditos para conseguir consumir a API. Nós vamos utilizar um modelo bem barato, que com alguns centavos já vai ser totalmente possível fazer todos os testes aqui. Como banco de dados, né, onde a gente vai colocar as perguntas e as respostas que a gente quer que o nosso agente utilize para compor as respostas no chat, nós vamos utilizar uma planilha do Google. Vai ser um processo bem tranquilo, você vai precisar de criar algumas credenciais, mas eu também vou deixar alguns materiais aí para você se orientar. E nós vamos também utilizar a API e o webhook da Hug. Vamos passar por todos esses processos aí. Dito isso, eu te convido a seguir o tutorial que vai trazer muito conhecimento, muitas ideias para você aplicar aí no seu atendimento. Vamos lá? O exemplo que eu estou te mostrando aqui, você vai poder utilizar no WhatsApp ou qualquer outro canal. Então, você aí na Hug provavelmente utiliza automações, você tem um fluxo que dirige ali o seu cliente por opções, né? Então aqui, compras é só para exemplificar. Fila, você pode mandar o seu cliente para fila em algum momento, e aqui nós temos o nosso agente de IA. Aqui a gente envia uma mensagem e pergunta qual a dúvida dele. Vamos perguntar aqui: estou com uma dúvida no Flow. Vou fazer uma pergunta aqui sobre a Hug. Vamos lá. Para entender melhor sua dúvida sobre o Flow, você poderia dar mais detalhes, tal? Vamos lá. Estou com dificuldade de configurar a ação condicional. Para configurar a ação condicional no Flow da Hug, veja como ele já lembra o contexto. Siga as etapas abaixo. Adicionar ação condicional, defina as condições, configure os critérios. Muito bem explicado. E aqui ele ainda colocou o link, né, para um artigo. Vamos ver aqui. Entenda a ação condicional. Muito legal. Se você observar aqui no final ele diz, ó, para mais opções, digite mais. Vamos ver o que vai acontecer. Hashtag mais, né? A gente acionou um outro menu. Então ele pode conversar até onde for necessário e em algum momento a gente pode mandar ele para o menu principal ou fazer qualquer outro tipo de ação, mandar para a fila, o que você preferir. Então vamos voltar ao menu inicial, voltamos aqui às opções, vamos aqui em compras para ver o que vai acontecer. Gostaria de falar com um comprador. Uma pergunta aleatória aqui só para a gente ver o que vai acontecer. A IA não respondeu aqui, tá tudo ok. Se a gente quiser sair pelo aquele mesmo mecanismo, voltar ao menu principal, inicial. Agora a gente vai efetivamente para a configuração e eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais rápido que eu puder aqui. Para isso eu não vou detalhar o processo de autenticação da API da Hug, eu vou deixar materiais aí para você, senão esse vídeo vai realmente ficar muito longo. Se você acessar o N8N, acredito que você já tenha aí decidido qual caminho que você vai seguir, já está com acesso. Você vai ver uma tela parecida com essa. Você pode ir em Create Workflow aqui. Como primeiro passo, você pode clicar aqui em mais, a gente vai adicionar um nó. E esse nó a gente vai utilizar o nó webhook. Esse nó webhook vai receber os eventos do webhook da Hug, as mensagens recebidas lá
vão ser enviadas para cá. A gente pode alterar o método para post, que são todas as chamadas do webhook que vão ser do método post. Não precisa fazer nenhuma outra configuração aqui. O restante a gente vai fazer lá na Hug. Na Hug, a gente vai precisar de um aplicativo, então você vai precisar criar um aplicativo, autenticar esse aplicativo, verifica aí as referências para você saber como fazer. E nesse aplicativo, você vai colocar o endereço que o N8N te deu aqui. Então, você copia, cola aqui e escolhe o evento mensagem recebida. Feito isso, clique em salvar. Além disso, a gente vai criar um projeto aqui de flow e a gente vai criar um flow. Então, eu já tenho algum projeto criado aqui. Dentro desse projeto, você pode colocar um flow, o nome que você quiser, e deixa ele vazio por hora. Depois que você fizer isso, sugiro que você venha aqui em configurações, canais, conversation page e adicione um canal aqui, cria uma conversation page e no flow de entrada você coloca exatamente o flow que você criou vazio aí. Eu já tenho aqui uma conversation para esse propósito, ok? Feito isso, é só clicar aqui. Você pode ver que está vazio, não tem nenhuma interação. Aqui no N8N, a gente já está pronto para acionar aqui o evento para ele ficar ouvindo. A gente volta aqui e vamos fazer um teste. Oi, tudo bom? Nosso evento já chegou aqui para a gente. Aqui você pode ver como que o webhook chega, né? Received message, temos o ID da mensagem, a mensagem que fica em body. Aqui embaixo a gente tem mais detalhes, como a company, né, que fez esse teste. Um pouquinho mais para cima a gente tem o ID do chat. Isso vai ser relevante para a gente daqui para frente. Ótimo. Aqui você pode ver que o webhook, o nó webhook já está aqui. Ele está verdinho porque passou por aqui. A gente fez um teste e ele passou por aqui. Bem, a gente já recebeu a mensagem. Agora a gente precisa de mandar isso para ser processado pela IA. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um nó que pode nos ajudar. Você pode clicar em mais aqui. Ele está como primeiro aqui. E a gente vai escolher AI Agent. Dentro de AI Agent, nós vamos manter a configuração aqui do agente como Tools Agent. E aqui a gente vai clicar nesse Source for Prompt, que é a mensagem que a gente vai mandar lá para ser processada. A gente vai colocar essa de definir abaixo aqui. E aqui a gente vai colocar a mensagem. A gente pode simplesmente arrastar aqui, ó, body para text. Ele já vai fazer todo o trabalho que você teria de percorrer todo esse objeto aqui até chegar na informação que você vai mandar. Então, aqui a gente já tem. Qual que é o próximo passo? É a gente adicionar um modelo de IA que vai processar essa mensagem, né? Aqui embaixo você pode clicar em Add Chat Model e aqui ele vai te dar várias opções. Vamos para o OpenAI. Aqui eu espero que você já tenha acessado lá a API do ChatGPT, né, no OpenAI, feito a sua conta, criado uma chave e já tem o seu token aí, a sua chave. Não vou detalhar isso para não ficar tão longo, mas a gente vai utilizar aqui para criar uma credencial. Então, eu já tenho uma credencial aqui, mas se você precisar criar é só clicar aqui, né, em cima. Aqui você coloca a chave mesmo e salva, ok? Como modelo, sugiro que você use o GPT-4 Mini, que é bem baratinho, mas você pode usar qualquer outro modelo. Então, lá na documentação do ChatGPT você pode ter mais detalhes, inclusive, sobre o preço e tudo mais. Vamos deixar dessa maneira que está aqui e não vamos fazer nenhuma alteração. Então, o nosso Chat Model já está aqui. Vamos fazer um teste. Respondeu. Belezinha.
Agora, a gente vai adicionar essa mensagem que veio como resposta do GPT na Hug. Como que nós vamos fazer isso? Vamos clicar aqui em mais, procurar o nó HTTP e nós vamos fazer aqui uma requisição. Se você acessar a documentação da Hug, você vai ter aqui nas requisições a URL, você pode copiar aqui. Em método você escolhe post, sempre observe lá qual que é o método correto. URL companies. Essa URL a gente vai usar agora o endpoint, né? Post chats ID messages. Então a gente vai colocar barra chats, barra o ID do chat, barra messages. Então aqui companies, a gente pode simplesmente vir aqui em webhook, localizar o ID da company que está aqui e arrastar. Arrasta para cá. Está aqui. Observe que ele ficou com um espaço, você já remove esse espaço. Aqui você coloca barra chats e barra novamente para o ID do chat, que vai ser chat ID, ok? Arrasta o ID para cá. Me parece que não tem nenhum espaço, ok? E além disso vai ser barra messages. Próximo passo é a gente colocar a autenticação. A gente pode colocar em generic authentication. E aí a gente escolhe aqui header auth. E aqui é só escolher as credenciais que você tenha cadastrado aí. Caso você ainda não tenha cadastrado, você clica em Create New Credential. Aqui você vai colocar Authorization. E aqui vai ser o token que você gerou no processo de autenticação. Não esqueça de colocar o better, né? Better, espaço, o token. Qualquer dúvida, fala com a gente aí. Além disso, nós vamos enviar na requisição o texto, né? A mensagem que a gente quer que seja disparada. Então, ele é enviado dessa forma, né? A gente pode usar vários parâmetros, a gente vai usar só esse text. Como que a gente faz isso? A gente pode vir em send body, pode deixar do jeito que está aqui, e esse using field below, você coloca text, e no valor, você vai mudar agora esse nó para o AI agent, e você arrasta para cá. Ele já vai fazer tudo, ok? Feito isso, a gente pode já testar aqui. Vamos testar. Ótimo, funcionou. Ele enviou. Aqui. Enviou a resposta que veio do ChatGPT. Então, com isso, a gente já tem um marco aqui no nosso tutorial. Então, a gente já configurou a base, né? A base de raciocínio já está aqui. Então, a gente já é capaz de receber eventos do webhook. A gente já é capaz de processar isso com um modelo de inteligência artificial e a gente já é capaz de fazer requisições para Hug, para processar ali a nossa mensagem, enviar a nossa mensagem. A partir de agora, a gente pode fazer melhorias nesse processo. Então, lembrando, a gente quer que o nosso modelo tenha acesso a uma base de dados para ter contexto e fazer e enviar respostas de acordo com as particularidades que a gente tem no nosso negócio. E a gente também quer que ele guarde o contexto para que ele lembre das mensagens que foram trafegadas anteriormente e aí ele possa criar uma interação, uma conversa de verdade e não fique fazendo perguntas pontuais e se perdendo nisso. A partir daqui a gente vai adicionando esses recursos. O primeiro ponto que a gente vai adicionar aqui no nosso agente é a capacidade dele lembrar o contexto. Então a gente pode vir aqui em Memory e escolher dentre diversas opções aqui de banco de dados. O mais fácil que a gente tem disponível é o Windows Buffer Memory. Ele até sinaliza aqui que é a maneira mais fácil, porque já é um recurso do próprio N8N aqui. Então,
O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa de informar para o nosso agente ali uma chave, né? Uma identificação que seja comum a todas as conversas. O que é comum em todas as conversas? O ID do chat, né? A gente vai fazer o que? A gente vai utilizar o ID do chat que está aqui. Então, a gente põe aqui para definir embaixo. Vamos arrastar aqui. E aqui a gente define quantas mensagens que ele vai lembrar. Coloque a quantidade que você achar ideal, ok? Então essa é basicamente a configuração para ele lembrar. Então a gente pode até fazer um teste. Lembrando que eu tenho que vir aqui, né? Responder sobre atendimento digital. Ele está fazendo a pesquisa. Olha lá. Fale sobre de escalabilidade. Deixa eu acionar aqui. Aí, ó, ele pegou o buffer aqui. Ou seja, eu perguntei sobre atendimento digital aqui. Ele deu a resposta. Eu pedi um detalhe sobre a escalabilidade que estava na resposta e ele manteve no contexto do atendimento digital. Pode ser que só isso aqui já resolva para a solução que você está implementando. Mas por que não a gente já adicionar aqui uma base para ele pesquisar? Agora a gente vai utilizar uma tool que tem aqui nesse nó. Aqui mais e você vai localizar sheets. Então eu vou deixar aí no nosso material alguns documentos para você verificar como habilitar ali a sua chave. Você vai ter que acessar o Google Cloud, criar um aplicativo, liberar escopo, credencial. Então, dá uma olhadinha como que faz para o N8N ter acesso à sua planilha. Aqui você vai selecionar a sua credencial. Pode deixar do jeito que está aqui. Nessa parte de documento, você pode colocar by URL, por exemplo, escolher a planilha. Eu tenho uma planilha aqui que tem pergunta, resposta e um link de referência para algumas perguntas da Hug que eu coloquei aqui. Então você pode copiar, cola ali, ele vai reconhecer, se tiver tudo certinho, ele vai reconhecer aqui a página, né? Justamente o nome aqui da página. E você não precisa fazer mais nada. Beleza, já tem aqui uma planilha ligada no nó. Outra coisa que a gente vai fazer é falar para o nosso agente que ele deve pesquisar nessa tool aqui. Então, você pode definir aí um script da maneira que te for conveniente, tá? Vou colocar o exemplo que eu usei já anteriormente para fazer meus testes e para você se basear aí. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Aqui no N8N você pode até fazer isso aqui, ó. Vai ficar melhor a visualização. Vamos lá. Você é um analista de suporte da Hug, responsável por auxiliar os clientes apenas com necessidades relacionadas à plataforma e suas integrações. A gente já vai fechando o escopo aqui. Use a ferramenta Google Sheets para acessar uma lista de perguntas relacionadas à Hug. Consulte sempre que necessário. E aqui você vai detalhando tudo que você quer que ele faça. Aqui ainda coloquei, ao final de cada resposta, inclua para mais opções, digite mais. Até definir aqui como que ele vai falar para o meu chat já fazer a formatação que eu preciso. Então, a princípio tá tudo certinho. Vamos fazer um teste. Então eu vou testar aqui.
Oi, preciso de ajuda com a Hug. Ok. Ele respondeu. Respondeu certinho. De acordo com o nosso prompt, né? E deixa eu perguntar aqui sobre uma ação condicional. Como usar a ação condicional? Condicional. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Eu acabei esquecendo de ligar aqui. Vou ligar de novo e vou mandar a mesma resposta, a mesma pergunta. Deixa eu copiar aqui. Aqui, ó. Você pode ver que ele já usou a planilha aqui. Então eu já tenho aqui um contexto, né? E ele está fazendo a busca para enviar a resposta. Então vamos lá. Isso, deu certinho. Para usar ação condicional, você segue esses passos e deixou o link para o artigo. Eu posso usar variáveis de contexto. Novamente eu acabei esquecendo de ligar. Então é até bom ter dado esse contratempo. Lembra de startar aqui. Enquanto ele não estiver em produção, ele vai usar só uma requisição ali. E você pode mandar aqui a pergunta novamente. Sim, você pode usar variável de contexto. Tudo bom? E deixou o link aqui. Agora a gente tem um super agente que já está disponível para que a gente utilize nas nossas interações. O que falta a gente adicionar aqui são os mecanismos que vão tornar as conversas dinâmicas. Então, durante a conversa, o seu cliente pode enviar um comando, né? Sair, falar com o especialista, retornar ao menu principal. Então, eu vou mostrar como que a gente faz isso e depois eu vou mostrar como a gente vai separar. Por último, eu vou mostrar como separar as mensagens que vão ser processadas pela IA e as que não vão. Aqui no exemplo inicial, eu criei uma interação um pouquinho mais com mais opções. Eu acho que nesse momento não faz sentido eu replicar todas, mas eu vou mostrar tudo que você precisa fazer. Então, no nosso menu principal, eu utilizo uma pergunta, o flow de entrada, né? E aí tem aqui compras, agente de IA e fila. Então, a opção que eu escolher tem uma condicional que vai dirigir ele para a opção. Então, eu posso até abrir o flow aqui. Então, no nosso menu inicial, que é o flow de entrada, aqui está a pergunta, depois as condicionais que levam ele para as opções. No momento que ele escolhe a opção falar com o agente de IA aqui, a gente vai acionar um flow para interagir. Só que esse flow, ele não tem nenhum mecanismo dentro dele mesmo que vai fazer ele retornar para uma outra opção. Então a gente precisa de criar essa alternativa. Vai ficar muito mais claro a gente fazendo aqui, né? Então vamos lá naquele projeto que a gente criou, tá? Com esse flow de entrada vazio. Esse flow de entrada você pode criar da maneira que você quiser. Eu vou colocar aqui um enviar mensagem. Seja bem-vindo. Além disso, eu vou colocar uma pergunta. Enviar pergunta, opção, variável opção. O que você gostaria de fazer? E resposta, vamos escolha falar
com a IA. Nova opção, vou colocar fila. Vamos deixar isso bem simples. Agora a gente vai usar uma ação condicional. Se variável for opção, se a variável opção for igual a falar com IA, a gente vai para a direita aqui, vai ser executar flow. A gente não tem esse flow, então vamos criar. Esses nomes estão ótimos. Eu já vou colocar aqui fila. Só com isso já seria o suficiente, mas eu ainda vou colocar uma mensagem aqui. Faço uma pergunta. Pronto. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um fluxo de entrada e um para falar com a IA. O que que a gente vai fazer aqui para tornar o nosso processo mais fácil, ok? Quando o nosso usuário ali digitar um comando, a gente pode colocar menu, por exemplo, a gente vai acionar o flow de entrada novamente. Então, ele vai voltar para esse flow de entrada. E para isso, a gente vai acessar esse flow de entrada e salvar esse identificador aqui, ó. Essa última informação do fluxo, da URL, na verdade, você pode copiar. Copia e deixa aí na sua área de transferência. Ou você copia por aqui, tá? Você clica aqui em cima e ele vai te dar a mesma informação que está ali, certo? A princípio, tudo ok. Temos o flow de entrada e a opção aqui de falar com o nosso agente. Vamos testar para ver se essa conversa tá acontecendo. Seja bem-vindo. O que você gostaria de fazer? Falar com a IA e para a fila. Falar com a IA, faça uma pergunta. Ok. Então agora a gente vai para o N8N. A gente pode arrastar um pouquinho esse nó aqui. E vamos começar a configuração. Você pode aí já fazer um teste. Então você pode clicar aqui em Test Workflow. E vamos colocar aqui mensagem de teste. Então chegou a nossa mensagem de teste. Com isso a gente pode trabalhar mais facilmente com o fluxo. Então a gente vai clicar em mais aqui. Vamos procurar um nó if. Então é o nosso famoso if de lógica de programação. Então a gente pode colocar um parâmetro, né, uma informação, fazer uma validação aqui, se é igual, se não é igual, se existe, se não existe. Então a gente pode comparar com o outro, né, se representa esse outro valor ou não. E aí, caso positivo, ele vai para a direita aqui, caso contrário, ele vai seguir esse outro caminho. A gente pode adicionar outras funcionalidades aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se a mensagem, ó, mensagem de teste que a gente acabou de fazer, se a mensagem que estiver aqui, e nesse caso é mensagem de teste, não corresponder a um comando, aí ele vai seguir. Confere? Então, se ela não corresponder, qual que é o comando que a gente vai colocar? Vamos colocar menu, hashtag menu. Eu vou colocar menu só. Se não corresponder ao menu, aí sim ela vai ter que passar. Então, teste. Aqui ele já fala se passou, né? Se deu true ou se deu false. Então, ele vai passar nesse caso. Deveria processar. Legal. E se ela fosse o comando? Vamos testar aqui agora. Vamos escrever aqui, menu. Aí. Como ela era aquela mensagem, ela passou aqui para o fluxo false. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente vai adicionar uma ação nova. Qual a ação que você vai escolher? HTTP. Então, a gente já usou essa ação. Vai ficar fácil para a gente. Bem, você pode acessar novamente a documentação aí, já está aqui
qual que é o nosso recurso. Então, a gente vai utilizar agora o post chats ID flow. E no body, nós vamos colocar o ID do flow dessa maneira, né? Aquele ID que a gente já salvou. Então, vamos lá. Então, aqui a gente sabe que é post. Aqui a gente vai colocar a nosso RI, né? Então, eu preenchi, né? api.hug.app v3 companies, ID da company, chat, ID do chat flow. Então, aqui lembrando mais uma vez. Então, post. Aqui, ok? Agora, a gente vai informar. Vamos para autenticação. Então, autenticação pode colocar genérica. Header. 3, send, body. JSON. Então, name flow, ID. E aqui você vai colocar o ID do flow que você copiou. Vamos fazer um teste. Executou. Menu. Voltou o menu aqui. Legal. Então chegou a hora da gente fazer a última configuração, que é super importante, que é separar aqueles atendimentos que vão ser processados pela IA e aqueles que não vão. Aqui na Hug, eu criei mais um flow de vendas aqui. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai ter a opção de falar com IA, falar com vendas ou colocar na fila. Então eu adicionei a opção aqui. Você pode ver aqui que nós temos essas opções. Bem, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vamos testar. Vamos colocar ele para guardar o evento. E vamos fazer uma simulação. Vou falar com vendas. Chegou. Não vai chegar evento, né? Porque é uma pergunta. Ele continua aguardando aqui. Agora eu vou fazer vou me enviar uma mensagem. Teste de mensagem. Aqui. Então o que aconteceu? Ele veio e a IA processou. Mas espera aí. Não era para acontecer isso, né? Então como que a gente vai alterar esse comportamento? Nós vamos utilizar um recurso chamado tags, mais precisamente a função definir tags do flow. Essa função, ela faz uma definição que é qualquer tag que poderia ter no seu atendimento que você atribuiu, ele substitui por aquela que você definiu ou aquelas que você definiu naquele momento. Então, o que a gente vai fazer? No nosso flow de falar com IA aqui, nós vamos colocar uma tagzinha nele. Então, vamos colocar aqui definir tags. Então, escolhe essa opção e coloca aqui processa. Ou coloca IA. Vamos colocar IA. E dá um Enter. E salva. Ok? Agora, a gente vai... Antes de mandar para IA, nós vamos fazer mais essa verificação. A gente vai ver quais tags que estão naquele atendimento. A gente vai utilizar aqui a API da Hug Get Tags. Então você vai usar esse endpoint. O processo de configuração vai ser o mesmo. Eu vou passar direto aqui, né? Porque você já fez isso várias vezes. Mas basicamente a gente vai clicar no mais, procurar o nosso HTTP request. E nós vamos montar aqui a requisição. Monta aí, que eu vou adiantar aqui o vídeo. Então aqui eu já montei a minha requisição. Get tags lá na documentação, você vai ver os detalhes. Coloquei tudo, a nossa autenticação e testei aqui. O que acontece? O nosso
Nesse caso aqui, a gente não teve nenhum dado retornado, ou seja, não tem nenhuma tag. Então agora o nosso flow já consegue definir as tags ali quando necessário e feita a chamada para a API, a gente consegue perceber quando uma mensagem faz parte de um flow que tem uma tag. Então a gente pode vir aqui, testar o nosso workflow, vamos criar mais um atendimento do zero. Então o que eu quero testar aqui? Eu quero ver se ele vai continuar processando as mensagens de IA. Faço uma pergunta. Preciso de ajuda. Então, o nosso agente está disponível aqui. Passou, vai ser processado. Legal. Agora vamos para o menu. Vamos ligar aqui de novo. Test Workflow. Menu. Agora ele passou por aqui e foi executado um flow para ele, que é o menu inicial. Legal. Agora vamos falar com vendas. Então a nossa IA não pode processar o nosso chat de vendas. Vendas, quero comprar. O que aconteceu? Processou a nossa mensagem. Por que processou a nossa mensagem? Vamos olhar aqui no nosso fluxo. Ele tem aqui uma tag chamada IA, então ele vai processar. O que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso fluxo, falar com IA, está aqui. Uma vez que a gente definiu essa tag e em nenhum lugar mais do flow a gente definiu essa tag, ela vai se manter lá. Então qual que é uma possibilidade? Uma possibilidade é a gente pegar aqui no menu principal e definir uma tag aqui também. Vamos colocar aqui, não processa. Não processa. Vamos ver se só com isso já vai ser o suficiente. Então, novamente, eu vou testar o workflow aqui. Vou criar um novo atendimento. Vou falar com a IA inicialmente. Teste. A IA vai processar. Legal, é isso que a gente espera. Agora a gente vai testar novamente o menu. Quando a gente está em processo de teste, não custa nada nós sermos aqui mais detalhados, né? Para a gente pegar os comportamentos. Então, menu reconheceu. Ok. Agora a gente vai falar com vendas. Vendas. Quero comprar. Então, no momento que eu mandar o nossa mensagem, ele vai ter que passar. E não funcionou. O que aconteceu? Vamos descobrir. Tá, não processa. Por que não está funcionando? Porque a gente não falou para o N8N o que ele vai fazer quando tiver que processar e quando não tiver. Então o que nós vamos fazer aqui? Logo após esse node de HTTP request, a gente vai criar um if. Então vamos lá, if o que a gente vai fazer? Então, a gente vai verificar agora. Se name for igual a IA, ele passa. Então, ele é falso. Nesse caso, ele não vai passar. Então, tá tudo certo. Então, ele viria passar para cá. É isso que a gente precisa. Então, agora nós vamos repetir os nossos testes aqui. Vou criar mais um atendimento. Oi. Falar com IA. Teste. Passou. Vamos olhar nosso if. Name IA. True. Agora a gente vai sair com o menu. Vamos ligar aqui. Menu. Ele tem que sair. Novamente nós vamos testar. E agora chegou a hora de vendas. Quero comprar. Bateu e foi para o falso. Ou seja, não processa. Não é IA, ele não vai processar.
Então, com isso a gente já finalizou as nossas configurações aqui. Tem como fazer diferente? Tem como fazer diferente. Existem outros recursos que podem ser usados? Existem. Você pode usar variáveis de contexto e você pode, inclusive, definir um próprio workflow aqui, que, por exemplo, sempre que o fluxo passar por aqui, né, quando ele entender um comando aqui que é para sair do processamento da IA, sempre que ele passar por aqui, você já pode chamar a API. Você pode vir aqui na API, nós temos um recurso que é justamente para colocar uma tag no chat. Então, pelo próprio workflow do N8N, você pode já atribuir a tag que você quer e você não precisaria nem trabalhar isso no seu manualmente lá no flow da Hug. Então isso facilitaria caso você tenha aí um fluxo muito grande e você não precisa de ficar colocando várias tags ali, vários definir tags para fazer esse processamento. Antes de finalizar, eu vou mostrar para você aqui como que você coloca isso em produção. Então a gente está usando o ambiente de testes, né? Mas aqui também tem uma URL de produção. Então você pode usar essa URL como produção, ok? E você ativa aqui em cima, ele vai te dar essa mensagem e você, uma vez que você ativar, ela já vai estar em produção. E aí na Hug você pode vir aqui em seus aplicativos, escolhe o aplicativo e altera a URL aqui. Basicamente você vai tirar esse traço teste e os eventos vão ser encaminhados lá para a sua URL de produção. Com isso, você já tem uma excelente base para criar soluções. Isso aqui já vai resolver aí muito, pelo menos a situação de dúvidas que você já tem ali, um FAQ ou algo relacionado, você já vai poder usar do jeito que está aqui, né? E a parte dos comandos ali, né, que a gente digitou o menu, isso você também pode utilizar de maneira separada. Então, se você quiser utilizar só aquele pedacinho ali para dar mais opções para o seu cliente navegar por entre opções do chat, você também vai conseguir com esse material. Então, eu espero que você aproveite mesmo essa oportunidade, né, de ter esse conteúdo tão detalhado e tão robusto. E até a próxima.